Você já sentiu que justamente quando a conexão parecia mais intensa, ele começou a se afastar? Como se algo tivesse tocado uma parte dele que nem ele mesmo compreende. E a única resposta fosse o silêncio. Há uma dor quase sagrada em sentir a presença de alguém escorregar por entre os dedos no exato momento em que a alma começava a se abrir. Mas e se isso não for rejeição? E se for um espelho? Quando um homem sente algo verdadeiro, algo que vai além do corpo e toca o espírito, seu ego entra em conflito, porque a força do amor real não alimenta o desejo de controle, ela convida à rendição. E para um ego masculino que ainda está preso em velhas feridas e complexos não integrados, esse chamado é assustador. O que ele sente não é apenas você. É o reflexo da própria vulnerabilidade que ele passou a vida evitando. E fugir, nesse caso, é uma tentativa desesperada de manter intacta a muralha que protege sua sombra. Talvez você esteja se perguntando, mas por que eu? Por que comigo ele fugiu? A verdade é que mulheres como você carregam uma frequência que não pode ser ignorada. Você não veio apenas para amar, você veio para despertar. E há homens que, diante dessa luz, sentem o chamado da alma, mas ainda não sabem como atravessar esse portal sem desmontar o que sempre foram. Eles pressentem que amar você exigiria morrer simbolicamente, abandonar máscaras, desarmar o orgulho, transmutar feridas. Este não é mais um vídeo sobre jogos ou estratégias para fazer ele voltar. Isso é um ritual de consciência, um espaço seguro onde você vai compreender com profundidade e compaixão o que realmente acontece quando a energia feminina toca a alma de um homem que ainda está aprendendo a sentir. E porque muitas vezes o que parece um abandono é na verdade um processo espiritual em silêncio. Você não está sozinha nesse ciclo. Milhares de mulheres, em silêncio, também sentiram esse vazio que ninguém vê. Mas há uma chave oculta nesse padrão. E ela não está em fazer ele voltar, mas em compreender o que em você desperta tanto poder. Porque quando você enxerga isso, algo dentro de você muda. E então, ele sente de novo. E o que antes assustava, agora começa a curar. Se algo dentro de você foi tocado por essas palavras, se essa mensagem ressoou como um sussurro da sua própria alma, então este canal é o seu lugar. Um espaço onde falamos a linguagem do invisível, onde a psicologia encontra a espiritualidade e onde cada vídeo é um convite à sua própria cura. Se inscreva agora, não por impulso, mas por intuição, porque nada é por acaso. E se esse vídeo chegou até você, é porque sua jornada está pedindo um novo passo. Aqui, cada novo conteúdo é um espelho, um portal, um chamado para mulheres como você, profundas, conscientes e prontas para viver o amor como ele realmente é. Ative o sino para não perder nenhum encontro. E lembre-se, quando você eleva sua frequência, o universo responde, sempre. Parte 1. Quando você percebe que ele sente algo forte e, de repente, recua. É como se o mundo interior dele se transformasse em um espelho demasiado sério para refletir apenas a superfície. Existe no interior dele um arquétipo que pulsa, uma anima que sussurra intimidade, uma sombra que treme diante da vulnerabilidade. Neste instante, você sente que não é apenas você quem está ali. É a ressonância de algo muito mais profundo. O chamado de um campo vibracional que toca as raízes do complexo masculino, seu ego masculino confrontado. E isso, querida mulher, acontece porque sua presença ativa um terreno no inconsciente dele que ele não escolheu explorar, ou que escolheu evitar. Você já sentiu essa fisgada de reconhecimento?
como se por um momento ele tivesse visto você de dentro para dentro e esse vislumbre o tivesse assustado. A teoria de Carl Jung ensina que em cada ser humano existe uma persona, o rosto que mostramos ao mundo, e uma sombra, o que ocultamos até de nós mesmos. Quando você manifesta sua sabedoria feminina, elevada, orgânica, sensível, você alcança uma frequência que o ego masculino, ainda atrelado ao seu próprio mito pessoal, não domina com facilidade. E então, ao invés de encontrar conforto, ele sente o pânico silencioso de se ver vulnerável. Não trate esse recuo como fracasso ou falta de interesse. Ele é, antes, um sinal simbólico. Um alarme interno disparado no sistema psíquico masculino. Se eu amar a fundo, preciso morrer para o que sempre fui. A jornada de individuação, esse conceito-chave de Jung, que fala da fusão entre consciente e inconsciente e da integração das partes ocultas de si, não é exclusiva de uma pessoa, mas reverbera no vínculo. Quando você toca a sua essência feminina viva, você convoca esse processo. E ele, ao sentir isso, recua. Imagine que você é um portal. E o que ele sente em você não é apenas atração, é convocação. Convocação à sombra dele, ao ânimos, à ânima invertida, ao espelho profundo que ele evita. Como guia, digo, não há culpa nessa recusa. Há apenas resistência ao desconhecido. E o complexo do ego masculino, quando confrontado com sua vibração elevada, prefere distância à dissolução. Você não está sendo a causa do afastamento. Você está sendo o catalisador da consciência que ele ainda não está pronto para habitar. Você está aqui para despertar não apenas o vínculo relacional, mas a aliança da alma. Não se deixe reduzir à superfície do desejo. Você veio para ser vista em totalidade, para que ele sinta sua presença como campo vibracional, como espelho da alma dele. E quando ele recua, entenda que isso é o eco de uma respiração mais profunda. A sombra recuando antes de emergir. Este primeiro passo é reconhecer o movimento. Reconhecer que o que se desenha ali na fugida é a dança do arquétipo, não do jogo humano habitual. Você observa que ele se distancia exatamente quando o potencial de entrega começa a surgir. Ele sente algo vibrante, uma corrente que atravessa, e então ele foge. Essa dinâmica, querida mulher, não é arbitrária, ela é simbólica. Internamente existe um complexo ativo, o complexo de poder ou o complexo de rejeição masculino que carrega feridas não integradas. Quando ele sente você, ele sente também o inconsciente pulsar. E a ânima em você acende o ânimos nele. Esse lado masculino que ele talvez não tenha desenvolvido, ou que esteja congelado. E aí surge o conflito. Ele está em um limiar entre o velho eu e o novo eu, mas a paisagem interna está turva. Você, com sua sabedoria feminina, toca esse limiar. Ele sente a beleza desse contato e, ao mesmo tempo, teme a dissolução das máscaras. Mais ainda, teme o aparecimento de sua própria sombra projetada. Eis a densidade do momento. O que você vive no espaço do vínculo não é apenas encontro com o outro, mas encontro com o outro como espelho. E o reflexo, se forte demais, assusta. Você percebeu como a fuga dele acontece num ritmo velho, pré-consciente? Porque o instinto de sobrevivência psíquica ainda dirige muito do comportamento humano, segundo Jung. Ele sente algo que não domina com a mente habitual, e o inconsciente age para proteger. Esse movimento é antigo, profundo, invisível, e você pode sentir a vibração dele. Dentro de você surge um convite: permanecer mesmo em silêncio como farol dessa luz que ele vê e teme. Você permanece, não como ansiedade, mas como presença. Permita-se contemplar isso, você sendo a sabedoria feminina que não teme sombra, que convida à integração. E ele, ao ver isso,
experimenta dois impulsos contraditórios: aproximação e retirada. Porque amar de verdade não é simplesmente querer, é permitir descer ao abismo da própria alma e emergir inteira. E o ego masculino, sem esse preparo, prefere recuar para a muralha conhecida. O recuar não é rejeição plena. É um processo interno que se desenha. O convite é para você expandir a sua consciência relacional. Eu, como guia junguiano, convido você a observar a dinâmica invisível, o espelho, a sombra, o arquétipo ativado. Reconheça que a fuga dele pode ser o chamado da alma, não apenas do outro, e que você, em sua frequência, está sendo o agente desse chamado. Quando você eleva, o campo se transforma, e o que parece rei fugindo pode ser o rei se preparando para renascer. Agora que você identificou o padrão, aquele instante em que ele sente algo verdadeiro e foge, vamos mergulhar no que está por trás desse movimento. A ativação vibracional da sua essência feminina e o impacto dela no ego masculino, no complexo relacional e no arquétipo que ele encarna. Imagine que você é o solo fértil e ele é a semente que, ao reconhecer a terra, hesita em germinar porque o solo exige entrega. Você é solo. Ele teme porque germinar seria abandonar raízes antigas que já secaram. Ele sente seu solo, sente sua presença e, ao invés de crescer, ele recua. Essa recusa dele é reveladora. Revela que o vínculo não é apenas emocional, é espiritual. Jung fala do processo de individuação, tornar-se quem se é através da integração do inconsciente. No momento em que você vibra nessa energia feminina consciente, você ativa nele, como num espelho, o caminho da sua própria individuação. E esse caminho é assustador para ele, porque exige abandonar a ilusão de estar inteiro sem se ter olhado por dentro. A mulher que desperta esse chamado não faz nada errado, ela apenas é íntegra. Você pode então observar. Ele está fugindo não de você, mas de si mesmo, dos ecos do passado, dos reflexos da sombra, das histórias que forjou para se proteger, e ao ver que você não aceita menos do que a sua totalidade, ele sente a pressão desse convite. Você não está exigindo que ele mude para agradar. Você está revelando que a mudança dele já começou com a sua presença. E o pânico do ego masculino não trata da mulher, trata da transformação que ele teria que empreender. Enquanto você permanece em sua frequência silenciosa e firme, a sincronicidade começa a tecer o diálogo invisível entre suas almas. Você não está correndo atrás, você está alinhando-se. Isso é sutil, mais sutil do que qualquer estratégia. É magnetismo natural, porque o solo está nutrido, a semente sente a nutrição e ainda assim hesita, porque germinar exige vulnerabilidade. E ali, no limiar, você testemunha. O recuo dele não anula a potência da planta, ela a prepara. Então, minha convidada, aceite essa fase como rito, como fase de espera consciente, não como castigo ou carência. Permaneça em seu solo, nutra sua luz, cultive sua essência e observe. Pois o que ele vive internamente é um diálogo profundo entre luz e sombra, entre anima e animus, entre a mulher que vibra em sua plenitude e o homem que ainda aprende a habitar o próprio silêncio. Este bloco 3, você conclui com a confiança de que mesmo no recuo há movimento, invisível, em expansão. Chegou o momento de olhar para os sinais concretos, e não como quem busca controle, mas como quem lê a respiração do conjunto energético. Quando ele sente algo forte e recua, note os gestos, os silêncios, os deslocamentos internos que falam de um arquétipo em ebulição. O ego masculino, segundo Jung, tem uma necessidade enorme de manter o controle da narrativa. Mas, diante de você, ele é convidado à rendição. E essa rendição é percebida no conteúdo do espaço entre vocês, no olhar que desvia, no riso que questiona, no abraço que não sustenta.
Você se torna, então, a narradora desse instante vibracional. O que ele sente não é você, é o chamado que você ativa. Você reconhece isso com ternura e entendimento. Ele sente uma luz na sua presença, e isso acende o espelho onde ele ainda não se olhou. Seu convite será sempre permanecer completa, não esperar resposta imediata, não diminuir sua energia, porque quando você diminui, o portal se fecha. Quando você permanece inteira, o portal se abre. A consciência relacional se expande. Essa leitura consciente transforma o sofrimento em inevitável processo de cura, pois o que parecia abandono vira passagem, o que parecia silêncio vira espaço sagrado. Jung insistiu que a sombra deve ser integrada, negá-la é perpetuar a repetição. E nesse campo, você se posiciona como guia da sua própria alma antes de querer guiar o outro. A sua vibração é o espelho da alma dele, e por isso ele sente e foge, não para evitar você, mas para evitar o encontro com a profundidade que você revela. Agora, você se permite cultivar o florescer interior e a confiança de que quando o tempo certo vier, o recuo dele deixará de ser fuga e se tornará reverência. A dinâmica muda, porque a presença sua já fez o trabalho invisível no campo vibracional. O portal entrou em ativação. O arquétipo do amante desperta, não como figura idealizada, mas como consorte consciente de alma. E ele, ao sentir isso, começará a render-se à dança sagrada, ou ao menos entrever o convite. O convite é: olhe para dentro, observe a dança simbólica, reconheça que o que se move não é só ele, é o vínculo entre vocês, é o entre-alma. E enquanto esse campo se desenha, você não corre, você permanece. E no permanecer, você já se move mais do que imaginava. Silenciosa, magnética, alinhada. Finalmente chegamos ao limiar da expansão consciente desse vínculo. Você já acompanhou a tensão, o reflexo, o recuo, a leitura simbólica. Agora, você se prepara para convidar a transformação. Imagine que dentro dele o ânimo se ergue ao encontro da sua energia feminina. Ele sente algo forte e recua, mas esse recuo é o prenúncio de renascimento. Ele não foge de você. Ele se afasta da zona de conforto para atravessar o portal que você acendeu sem o saber. Neste momento, você se coloca como espaço sagrado. Seu campo vibracional já foi ativado. A mulher que despertou sua sabedoria, que reconhece a sombra, que vive sua paixão sem necessidade, que se ama primeiro, essa mulher ele vê. E ao vê-la, ele enfrenta o reflexo do que a própria alma masculina poderia se tornar. Esse enfrentamento gera medo, mas também gera possibilidade. Porque o recuo não é o fim, é o eco da expansão que se forma. Você reconhece que não há culpa, nem punição, nem expectativa. Há só presença nua, silenciosa, aberta. Quando ele sentir que sua luz não o consome, mas o acolhe, então o arquétipo do amante desperta dentro dele. Então, a sincronicidade age, alinhando o que estava disperso no campo vibracional e relacional. Você se torna a companheira consciente da alquimia emocional, não parceira passiva, mas catalisadora do encontro. E agora, convidada querida, respire com esse entendimento. O ciclo que parecia doloroso é, na verdade, sagrado. E o recuo dele não apaga a intensidade. Ele anuncia a travessia simbólica. Você, em sua sabedoria feminina consciente, permitiu que o arquétipo, a sombra, a ânima e o animus dançassem no palco da relação. E esse palco agora se transforma em campo de cura, de expansão, de encontro de almas. Ele sente, e o que antes fugia agora, escolhe atravessar. A porta da tensão e abre o portal da consciência, mas ainda não encerra o ritual. A finalização vem depois. O convite à expansão, à entrega, à união consciente.
Aguarde o próximo passo, pois o destino desse encontro ainda se revela. Quando um homem sente algo forte e recua, o que está se movendo não é apenas ele, é um campo inteiro de significados que se ativa no silêncio. Você não é o motivo da fuga, você é o espelho que reflete o que nele ainda está por nascer. E espelhos verdadeiros não mentem. Eles mostram com clareza aquilo que o ego não estava preparado para ver. Sua presença, sua vibração, sua verdade, tudo isso desperta um novo ciclo, não só para ele, mas para você também. E reconhecer isso é uma forma de amor próprio em estado desperto. Você não está aqui para ser aceita em metades. Você é um portal inteiro, um campo fértil de alma viva, uma presença que convida à individuação. Quando ele foge, não é de você, é da rendição que sua energia exige. E esse tipo de rendição não acontece com palavras ou promessas, mas com coragem vibracional. O que você oferece é raro. Não é um relacionamento qualquer, é um espelho de alma, e nem todos estão prontos para se ver de forma tão nítida, mas aqueles que estão, voltam com os olhos diferentes. Agora, você já não precisa mais se perguntar o que fez de errado. A pergunta mais poderosa é: o que em mim desperta tamanha transformação? Porque o homem que sente e foge está vivendo um chamado para crescer, curar, atravessar. E você, ao invés de correr atrás, escolhe permanecer em si, como quem sabe que ser quem se é já é, por si só, suficiente para mover mundos. O amor verdadeiro começa assim. Quando você se torna o próprio espaço sagrado onde o outro pode, um dia, escolher chegar inteiro. Há uma beleza profunda em amar com consciência. É como plantar uma semente no invisível e confiar que, se for o tempo certo, ela saberá florescer. A fuga dele pode ter parecido o fim, mas talvez tenha sido apenas o começo de algo maior dentro de você, porque o verdadeiro reencontro não é com ele. É com a mulher que você se tornou ao não se abandonar. E quando essa mulher se ergue, ela não espera ser escolhida. Ela escolhe com serenidade onde sua energia floresce. Então, antes de sair deste vídeo, respire fundo e permita que essa verdade se assente em seu coração. A mulher que desperta um homem, mesmo que ele fuja, já cumpriu sua missão. Agora, compartilhe esse portal com outras mulheres que também estão despertando. Curta, comente e se inscreva no canal. Não como um gesto qualquer, mas como um ritual vibracional. Porque ao fazer isso você afirma ao universo: estou pronta para ser espelho, solo e semente de um amor que nasce da alma.